do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E eu convido você a abrir o seu livro na página 104, no capítulo 6, onde iremos estudar sobre a colonização portuguesa na América. Antes de falarmos sobre a colonização portuguesa na América, temos que lembrar alguns conceitos das grandes navegações que estudamos no bimestre passado. O objetivo das grandes navegações, que foi investida pelos países europeus no século XV e XVI, era colonizar novas terras, conquistar novas terras, novos territórios, buscar novos produtos e conquistar novos povos e também, por que não, escravizar. Tudo com o objetivo de enriquecer o Estado. Portugal investiu nas grandes navegações para enriquecer o seu Estado. A Espanha investiu nas grandes navegações para enriquecer seu governo. E assim sucessivamente. Então, o objetivo desse capítulo é falar especificamente das expedições portuguesas, expedições marítimas portuguesas, a colonização do território brasileiro e a formação do território brasileiro. Então, na página 106, tem assim, a expedição de Pedro Álvares Cabral. Então, a expedição portuguesa por outros continentes teve início em 1415, no século XV, no início do século XV ainda, com a tomada da cidade de Ceuta, que fica no norte da África. Em 1488, o navegador Bartolomeu Dias ultrapassou o Cabo da Boa Esperança, que fica na atual cidade do Cabo, que fica no sul da África. Então, em 1415, a navegação portuguesa, o governo português, através de suas caravelas, conquistou Ceuta, que fica bem mais próximo de Portugal. É uma pequena ilha que fica no norte da África. E em 1488, eles chegam ao sul da África, que para a época foi uma grande vitória, uma grande conquista para o governo português. 10 anos depois, em 1498, o navegador português Vasco da Gama chega finalmente a Calicut, na Índia, no outro lado da África, na parte leste do mapa. A expedição de Vasco da Gama retornou das Índias com os navios carregados de produtos orientais, as chamadas especiarias, como nós estudamos no capítulo sobre as grandes navegações. Cravo, canela, pimenta eram produtos muito bem comercializados da Europa. E o objetivo de Vasco da Gama, não só de Vasco da Gama, como Bartolomeu Dias e todas essas grandes navegações, esses investimentos nas caravelas, tudo isso era em busca do lucro, não eram passeios, mas era em busca de conquistar riquezas. Então, Vasco da Gama chega até a Índia, sai de Portugal e dá a volta no sul da África, chega até a Calicut, na Índia, no ano de 1498, e ele traz para Portugal as especiarias, os produtos orientais. Então, o sucesso do empreendimento desse empreendimento de Vasco da Gama, levou a coroa portuguesa a organizar uma nova expedição rumo ao Oriente, porque é no Oriente que estavam as especiarias. O comando dessa nova investida, porque o de Vasco da Gama deu certo e agora o Estado português
faz outro investimento e patrocina uma nova viagem a Calicut, na Índia. E quem vai comandar essa nova viagem é o almirante português Pedro Álvares Cabral. Ele sai de Portugal com 13 caravelas, né? O caminho seguido por ele deveria ser o mesmo seguido por Vasco da Gama, de Portugal até Calicut. Mas que seria pela costa africana. Então, Cabral, ele desviou-se daquela rota que deveria ter seguido, a rota seguida por Vasco da Gama. Então, em vez de ele ir para o norte, descendo o Oceano Atlântico, no litoral da África, ele foi mais para o sudeste, ou sudoeste, né? Ele fez uma curva mais aberta. E ele chega aqui no Brasil. É claro que na época essas terras que nós moramos não era chamado de Brasil, era chamado de Pindorama pelos índios, que é terra das palmeiras. Então ele chega aqui no dia 22 de abril de 1500, ele e seus homens, né, que avistaram as terras e aportaram no litoral sul do atual estado da Bahia. Eles ficaram aqui 10 dias, a frota, as 13 caravelas de Cabral ficaram aqui 10 dias, e eles conheceram os povos Tupi, porque aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses, moravam diversas tribos de índios. E mais uma vez eu falo para vocês que o termo índio foi criado por Cristóvão Colombo. Ao chegar na América, ele achava que tinha chegado nas Índias ou na Índia. Então ele batizou o nome dos nativos de índios. Então Pedro Álvares Cabral, juntamente com seus companheiros, eles passam 10 dias aqui e eles fazem uma missa, se encontram com os povos nativos Tupi. E no início eles fizeram um contato amistoso, né, com mais de 400 nativos, segundo o relato de Pero Vaz de Caminha em sua carta ao rei de Portugal. Pero Vaz de Caminha era o escrivão da expedição, porque toda expedição tinha um escrivão, é aquele que vai escrevendo, relatando a viagem. Então, Pero Vaz de Caminha, ele fez esse relato, contou como foi a chegada aqui no Brasil. Lembrando, eu cito Brasil para vocês se situarem, mas quando eles chegaram aqui não se chamava Brasil, tá? O termo Brasil foi um termo que depois essas terras foram batizadas de Brasil já pelos. Na página 108 tem assim: sociedades indígenas e a ação colonizadora. Então os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, chegaram nas terras que vieram a ser o Brasil, né? No final do século XV, viviam aqui no território, nesse território, vivia em torno de 1 milhão de indivíduos. Esse número não é tão exato. Eu já li livros que dizia que aqui tinha 3 milhões de índios. É um número difícil de dizer, mas o livro de vocês fala que tinha 1 milhão de indivíduos, distribuídos em mais de 1000 povos indígenas, que falavam cerca de 1.300 línguas. Então tinha aqui, segundo o livro de vocês, tinha 1 milhão mais ou menos 1 milhão de índios. Desse 1 milhão tinha mais de 1000 povos diferentes, 1000 culturas diferentes, e tinha mais de 1.300 línguas. As sociedades indígenas não se organizavam em torno de um estado, como era Portugal, Espanha, um sistema de administração mais complexa.
Os diversos grupos ou diversas tribos dividiam-se em aldeias de instalação temporária, ou seja, eles meio que eram nômades, passavam um tempo naquele território, depois iam morar em outro território. Cada território tinha um período de tempo diferente de morada. E cada tribo tinha um pajé. Um pajé era uma espécie de líder espiritual, líder religioso, né? Era ele que orientava a fé dos indígenas, da sua tribo, que orientava, e também era ele que liderava os rituais religiosos. E além do pajé tinha um cacique, que era o líder, aquele líder político, aquele líder militar. Só que ele não tinha todo o poder, né? Essa liderança não era absoluta, porque os membros da aldeia, se discordassem das decisões do cacique, eles não obedeciam. Já lá na Europa, nós estudamos sobre o absolutismo, onde os reis europeus do século XV, XVI, eles tinham todo o poder nas suas mãos, então era obrigatório obedecer o rei. Para os portugueses, essa falta de hierarquia social, ou seja, aquele que manda e aquele que obedece, né? Assim como a inexistência de cidades ou de comércio, bem como algumas práticas culturais como antropofagia, como eu já expliquei, que é uma antropofagia, e poligamia. Poligamia é alguém ter vários parceiros, como por exemplo, tinha tribos indígenas que o homem podia ter várias esposas, e tinha tribos indígenas que a mulher podia ter vários esposos. Chama poligamia. A nossa sociedade adotou a monogamia, que é apenas um parceiro. Então, essas práticas culturais vistas pelos portugueses, né, para os portugueses demonstravam que um atraso. Os portugueses estranharam a cultura indígena e disseram: esses nativos estão atrasados, porque eles comem carne humana. Eles vivem com vários parceiros, têm várias esposas, vários esposos, não tem um líder com poder absoluto, estão atrasados. Aí então os portugueses já começaram a se sentir superiores aos nativos, tanto militarmente, politicamente, como culturalmente. Olha, nós somos maiores que eles, nós somos mais avançados do que eles. Então esses motivos estavam entre os que levaram os colonizadores a acreditar que deveriam civilizar os nativos. Você vê que no livro de vocês, na página 108, no terceiro parágrafo, civilizar está entre aspas, que quer dizer civilizar, o que quer dizer isso, civilizar nesse contexto? Quer dizer que fazer com que os nativos, que os índios, se tornassem como eles, como os europeus, culturalmente, politicamente, religiosamente. Isso é o civilizar. Então, para essa função, para essa missão, fundaram missões jesuíticas destinadas a convertê-los ao cristianismo e acostumá-los ao modo de vida europeu. Missões jesuíticas. Jesuíticas vem de jesuíta. Jesuíta eram padres missionários que viajavam nas caravelas portuguesas e espanholas para evangelizar, cristianizar os nativos daquela região. Isso foi muito feito aqui na América Central e América do Sul, na colonização espanhola e portuguesa, e foi também muito feito lá na África, onde Espanha e Portugal colonizaram. Missões jesuíticas eram locais, eram redutos jesuítas, liderados pelos jesuítas, onde ali moravam os jesuítas e os índios catequizados. Os índios convertidos ao cristianismo moravam nesses locais, nessas aldeias, e lá eles construíam, muitas dessas missões, eles construíam seus próprios templos cristãos.
Desse modo, os portugueses, embora tenham utilizado os conhecimentos indígenas para sobreviver nas novas terras, um exemplo, o que os portugueses aprenderam com os nativos, né? Técnicas de caça, técnicas de coleta, né? Isso, percepção de aproximação de algum animal, como é que eles percebem que está chegando algum animal selvagem, né? O perigo. Então, reproduziram na colônia um modelo administrativo europeu. Além disso, aproveitaram-se das rivalidades entre os vários povos indígenas, estabelecendo alianças para enfrentar os que eram considerados inimigos. Então, aquilo que era proveitoso para os portugueses, eles imitaram. Os portugueses imitaram dos índios apenas aquilo que era proveitoso para eles, que era proveitoso para a colonização, para a exploração daquelas terras. Essas técnicas de caça, de pesca, de coleta e também, como eu falei aqui, que existia aqui mais de 1000 povos indígenas diferentes, mais de 1000 aldeias diferentes, muitas delas eram inimigas umas das outras, e aquelas tribos indígenas que não aceitavam a presença dos portugueses, tiveram que lutar contra os portugueses. Então os portugueses fizeram aliança com aquelas tribos indígenas que eram rivais daquelas que não aceitavam a presença dos portugueses. Então, houve muitas guerras nesse sentido aqui no Brasil, nesse período do século XVI, século XVII. Tá bom? O livro de vocês até cita um exemplo da rivalidade entre as tribos tupiniquins contra as tribos do Botocudo, que eram rivais. Então, os tupiniquins ajudaram os portugueses a derrotar, a expulsar as tribos do Botocudo, tá bom? Na página 109, diz assim, a extração do pau-brasil. Embora o interesse pelas terras americanas não fosse de início muito grande, os portugueses no início eles não tinham muito interesse pelas novas terras aqui do Brasil. Mas mesmo assim, a coroa portuguesa decidiu enviar algumas expedições para reconhecer o território, como já falei. Os exploradores perceberam que aqui existia uma árvore nativa aqui da terra, que era muito abundante, que eles batizaram de pau-brasil, e que esta árvore, a madeira desta árvore, também podia ser explorada comercialmente. Então, o pau-brasil, ele é uma árvore originária da Mata Atlântica, alta, coberta de espinhos. Os europeus extraíam do seu tronco pigmentos vermelhos, que era muito valorizado na Europa e que servia para tingir tecidos. Eles já tinham encontrado uma árvore semelhante na Ásia, que também servia para tingir tecidos e também servia para a construção de móveis de móveis e utensílios domésticos. A extração do pau-brasil não exigia dos portugueses, eles se fixarem no território, não precisava eles morarem aqui. Então foi o que eles fizeram. Eles fizeram feitorias. O que é isso? Feitorias eram locais comerciais, eram entrepostos comerciais fortificados, que ficavam na costa brasileira, no litoral brasileiro. A feitoria ela não adentrava no território brasileiro, ela ficava apenas no litoral. E que servia para estocar a madeira do pau-brasil, E servia para abastecer os navios, servia também para proteger o litoral brasileiro de exploradores, de ataques indígenas ou de estrangeiros. Então essas feitorias elas ficavam na praia mesmo, ali no litoral, e quem buscava a madeira do pau-brasil eram os nativos, eram os índios,
que iam até a floresta e arrancavam, né, a madeira para o Brasil. Os portugueses emprestavam, doavam machados para eles cortarem as árvores, traziam as árvores e eles traziam a madeira e eram colocadas ali nas feitorias. Depois vinham os navios e eles colocavam a madeira dentro das caravelas e as caravelas levavam essas madeiras, as toras, né, do pau-brasil para a Europa, para lá ser comercializado. Então a exploração do pau-brasil foi a principal atividade econômica dos portugueses nos primeiros anos após a chegada à América. Os indígenas trabalhavam na extração e no transporte da madeira e em troca recebiam o quê? Roupas, facas, ferramentas e outros objetos trazidos pelos portugueses. Essa prática comercial é conhecida como escambo, né? Essa troca entre os portugueses e os indígenas. Os indígenas traziam a madeira do pau-brasil e em troca os portugueses davam roupas, facas, ferramentas, outros objetos para os indígenas. Então essa troca era chamada de escambo. Sabendo o valor comercial do pau-brasil, a coroa portuguesa decretou monopólio real sobre o produto. A palavra monopólio quer dizer poder exclusivo. Então, monopólio real, o que quer dizer isso? Significava que o rei de Portugal que detinha o poder exclusivo de escolher quem era autorizado a explorar a madeira. Então, não era qualquer português que saía de Portugal com a sua caravela e ia até o litoral brasileiro, retirava a madeira e levava a Portugal, comercializava e ganhava dinheiro. Não era assim. Só quem podia explorar o pau-brasil era quem? Era aquele que o rei de Portugal escolhia. Por isso, monopólio real. Fernão de Noronha, um dos principais comerciantes portugueses naquela época, foi o primeiro a conseguir autorização real para comerciar o produto, em 1503. Fernão Noronha, né, que é o nome da principal ilha do litoral brasileiro, Fernão de Noronha. Então, Fernando de Noronha, para comercializar o pau-brasil, né, ele se comprometeu a enviar ao Brasil 6 navios por ano para explorar a costa brasileira e a construir feitorias para proteger o litoral contra possíveis invasões. Bom, na página 110, começa a falar sobre o início da colonização portuguesa aqui no Brasil. Então, ingleses, holandeses e franceses não reconheciam a divisão estabelecida pelo Tratado de Versalhes, né, onde Portugal e Espanha dividiram a América numa linha imaginária chamada Tratado de Tordesilhas. Então, as terras que ficavam do lado leste da América pertenceriam a Portugal e as terras da América que ficassem no lado oeste pertenceriam à Espanha. Então é claro que inglês, holandês, franceses não concordavam com isso, né? Não aceitavam esse monopólio português, principalmente o monopólio português sobre o comércio do pau-brasil, esse poder exclusivo da coroa portuguesa explorar o pau-brasil. Então, ingleses, holandeses, franceses, né, começaram também a enviar caravelas para cá para explorar o pau-brasil e isso resultou em conflitos com Portugal. Então, as invasões de exploradores europeus na costa brasileira eram constantes e ameaçavam o domínio de Portugal sobre as terras americanas. Outro problema que Portugal enfrentava, que afetava a economia portuguesa, eram as atividades comerciais, eram mercadores turcos, holandeses da Península Itálica, que disputavam o controle das especiarias do Oriente. Os muçulmanos retomaram o norte da África e tornaram-se grandes concorrentes dos comerciantes portugueses lá estabelecidos. Então, para assegurar ao menos o controle das terras americanas, a coroa portuguesa decidiu colonizar efetivamente o Brasil.
Como falei em outro momento, de 1500 a 1530, Portugal não colonizou efetivamente. Quando eu falo colonizar efetivamente aqui o Brasil, é no sentido de trazer moradores, trazer exploradores para ficarem aqui, vigiar o território. Não, eles apenas traziam, eles apenas vinham aqui, retiravam para o Brasil e voltavam para Portugal. Mas quando eles perceberam que outras nações europeias estavam interessadas com o Brasil, quando eles perceberam que estavam perdendo espaço no comércio no Oriente, para os turcos, para os holandeses, para os italianos, e também que muçulmanos estavam tomando espaço no comércio ali no norte da África, então eles decidiram realmente colonizar, trazer portugueses para cá e morar aqui definitivamente para explorar efetivamente o território brasileiro. Então, primeiro veio a expedição de Martim Afonso de Souza, estou indo na página 110, e decidido a colonizar o território, em dezembro de 1530, o rei de Portugal, Dom João III, enviou ao Brasil uma expedição comandada pelo militar português Martim Afonso de Souza. Com ele vieram cerca de 500 homens, com a missão de expulsar os franceses do litoral, fundar núcleos de povoamento e avançar na exploração do território colonial. Esse era o objetivo da vinda do português Martim Afonso de Souza ao chegar aqui com mais 500 homens, né? Realmente era explorar, vir trabalhar para a coroa portuguesa aqui. Os primeiros núcleos de povoamento fundados no Brasil foram São Vicente, que fica no litoral, e Santo André da Borda do Campo, no Planalto de Piratininga. Todos os dois, São Vicente e Santo André, ficam onde hoje é o estado de São Paulo. Em São Vicente, os portugueses testaram com sucesso a cultura da cana-de-açúcar. Eles plantaram cana-de-açúcar e deram certo. Eles já plantavam cana-de-açúcar na África, nos territórios da África dominados por Portugal, porque eles plantavam a cultura cana-de-açúcar para produzir açúcar. Então esse mecanismo, essa empresa de produzir açúcar, eles trouxeram para o Brasil. E Martim Afonso também enviou alguns homens para o interior da colônia brasileira, com o objetivo de encontrar metais preciosos, entusiasmado com a descoberta de prata na América Espanhola. Lembrando que a colonização do Brasil começou no litoral brasileiro, e depois, ao longo dos anos, que portugueses, desbravadores, começaram a adentrar no interior da colônia brasileira, com o objetivo principal de encontrar metais preciosos e também escravizar índios. Na página 111 fala sobre as capitanias hereditárias. A partir de 1534, lembra que Dom João VI, rei de Portugal, decidiu colonizar efetivamente o Brasil em 1530. Não perca o raciocínio, tá? Em 1500 chega a primeira expedição portuguesa com Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. Em 1500. Em 1530, o Dom João VI, o rei de Portugal, decide colonizar efetivamente o Brasil. Em 1534, o rei Dom João VI implanta na colônia brasileira o sistema de capitanias hereditárias. A colônia foi dividida em 15 faixas de terras, como você pode ver aí no mapa, tá? Na página 111. 15 faixas de terras que iam do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Você pode ver aqui, olha. Tá aqui, essa aqui é a linha
imaginária do Tratado de Tordesilhas. Como eu falei, desse lado aqui ficavam as terras portuguesas, desse lado ficavam as terras espanholas. Então o governo português fundou 15 capitanias hereditárias, 15, tá? E essas capitanias iam até a linha imaginária. As capitanias foram entregues a particulares, chamados de capitães donatários. Os capitães donatários eram aqueles que cuidavam das capitanias hereditárias. É claro, apontado pelo rei de Portugal. Eles, os capitães donatários, eles eram a maior autoridade na sua capitania e tinham o compromisso de tornar a capitania mais produtiva. Por não ser os proprietários das terras, quem mandava era a coroa portuguesa, não eram eles, mas eles vinham aqui para cuidar das terras, explorar as terras, tornar as terras produtivas. Por não ser proprietário das terras que recebiam, só tinham o direito de explorá-las. Caso o donatário morresse, então a capitania era transferida para o filho mais velho do capitão donatário. Compromisso estabelecido por meio de um documento chamado Carta de Doação. Por isso que é capitania hereditária. Capitania hereditária, porque se o capitão donatário morresse, era transferido para o seu filho mais velho. E esse compromisso estava escrito num documento chamado Carta de Doação. Já os direitos e deveres dos donatários foram instituídos no documento chamado de Foral. Tá bom? Esse documento real previa que os capitães donatários poderiam ficar com uma parte dos tributos arrecadados, fundar vilas, alistar colonos para fins militares e conceder seis-marias. O que é seis-marias? Eram grandes extensões de terras doadas àqueles que tinham condições de torná-las produtivas. Então, a capitania hereditária pertencia ao rei de Portugal. Então, o rei de Portugal entregava a capitania hereditária para um capitão donatário. E o capitão donatário entregava outras terras a outros, né, que tinham condições de torná-la produtiva, que eram chamadas de seis-marias, tá? Vamos lá no raciocínio aqui. Então, o rei de Portugal entregava ao capitão donatário as capitanias hereditárias e o capitão donatário entregava seis-marias. Só que a vinda de estrangeiros para cá não estava afetando a economia. A vinda de franceses, de holandeses, explorando o litoral, fez com que o rei de Portugal percebesse que deveria melhorar a administração da colônia portuguesa. E foi o governo geral. Ainda na página 111, tá? Apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco progrediram. As demais falharam devido à falta de recursos e à dificuldade de comunicação com a coroa portuguesa, além dos conflitos com os indígenas. Diante desse quadro, em 1548, a metrópole aqui é Portugal, tá? Quando eu falar metrópole, estou se referindo a Portugal e colônia ao Brasil. Então, a metrópole decidiu centralizar a administração da colônia. É isso que foi criado o governo geral. Então, invasões de estrangeiros continuavam aqui. Muitos capitães donatários eles tinham dificuldades de comunicação lá com Portugal. Estavam aqui no Brasil e uma viagem de caravela na época, a mais curta, durava uns 3 meses a 4 meses entre Brasil e Portugal. E os capitães donatários enfrentavam muitos conflitos com os indígenas. Então o rei de Portugal, percebendo que não estava sendo bem explorada as capitanias hereditárias, então decidiu centralizar o governo brasileiro. Ele criou o governo geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil. Ele chegou à Bahia em 1549, acompanhado de um grupo de funcionários reais.
trabalhadores degradados são criminosos, degradados, né? E jesuítas, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Na capitania, Tomé de Souza fundou, aliás, a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital da colônia. Então, a primeira capital do Brasil que tem registro foi Salvador, fundado por Tomé de Souza, primeiro governador-geral. O governador-geral devia promover a exploração econômica da colônia, proteger o território e incentivar a evangelização dos indígenas. 3 outros administradores auxiliavam no trabalho do governador-geral, que era o ouvidor-mor, que cuidava da justiça, tinha o provedor-mor, que cobrava os tributos e zelava pelo tesouro real, e tinha o capitão-mor, que era responsável pela defesa da colônia. Na página 112, fala sobre as câmaras municipais. Quando o governo de Portugal mandou inserir no Brasil, na colônia brasileira, o sistema de governo chamado de governo geral. Então, Tomé de Souza, Tomé de Souza, o primeiro governador geral, ele tinha um dos objetivos de criar vilas, municípios aqui na colônia. Então, ao criar vilas e municípios aqui, surgem também as câmaras municipais. O que são câmaras municipais? São órgãos do poder legislativo que existem desde o período colonial. Elas foram criadas para administrar as vilas e as cidades da colônia portuguesa na América. Somente os chamados, entre aspas, homens bons. Quem eram os homens bons? Eram homens brancos e proprietários de terras que podiam participar das eleições para ocupar os cargos da Câmara Municipal. Então, somente homens brancos e proprietários de terra que podiam fazer parte da Câmara Municipal, que podiam fazer parte, né, do poder legislativo da Câmara Municipal. Então, mulheres, negros, índios, todos estavam de fora. Os proprietários de terras eram os homens mais importantes da política local e dominavam as ações na colônia. Indígenas, negros e mestiços, pessoas que exerciam trabalhos manuais e mulheres estavam totalmente excluídos da política naquele momento da administração portuguesa na colônia. As câmaras municipais legislavam, quer legislar, é criar leis. Então, as câmaras municipais legislavam sobre a administração e a vida nas cidades, como a limpeza das ruas, fornecimento de alimentos, segurança contra os ataques dos inimigos e a construção de obras públicas, entre outros. Elas também, as câmaras municipais, fiscalizavam a cobrança dos impostos devidos à coroa portuguesa e podiam criar outras taxas de arrecadação se assim acharem melhor, o que demonstrava certo grau de autonomia desses órgãos. Com o tempo, a metrópole portuguesa criou mecanismos para diminuir o poder local das câmaras municipais, porque eles começaram a perceber, a coroa portuguesa começou a perceber que as câmaras municipais estavam tendo muito poder aqui no Brasil, aqui na colônia brasileira, né? Então, a coroa portuguesa, vamos aqui criar leis para diminuir o poder das câmaras municipais. Então, a coroa portuguesa criou os chamados juízes de fora. O juiz de fora era um magistrado nomeado diretamente pelo rei de Portugal, que tinha a tarefa de presidir, administrar, vigiar os trabalhos da Câmara Municipal. Assim estabelecia-se um vínculo direto
entre o governo local e a coroa portuguesa. Na página 113 fala sobre a Confederação dos Tamoios, não é isso? A França, ela estava atrasada na expansão marítima e ela tentou colonizar terras no território da América do Norte, da América Central e da América do Sul. Mas só que esses territórios, a América do Norte já estava sob o domínio dos ingleses, a América do Sul e a América Central já estavam dominada por espanhóis e portugueses, né? Então, em meados do século XVI, os franceses invadiram a região do atual Rio de Janeiro, onde foi fundado, os franceses invadiram hoje, a região onde hoje é o Rio de Janeiro, e lá eles fundaram um território, eles fundaram a França Antártica, por ser próximo da Antártica. Então, em 1555, iniciou-se a chamada Guerra dos Tamoios, que ocorreu na área compreendida entre Cabo Frio e São Vicente. Cabo Frio fica ali onde hoje é o Rio de Janeiro, no estado de Janeiro, e São Vicente que fica hoje no estado de São Paulo, no litoral. Os portugueses, preocupados em recuperar o território que foi tomado pelos franceses, os portugueses aliaram-se com os povos Tupiniquim e aos Termiminó, que era outro grupo indígena. E os franceses se uniram aos Tamoios, ou também Tupinambás, formando assim a chamada Confederação dos Tamoios, para defender a colônia francesa recém-criada. Porque os tamoios defendiam os franceses aqui no Brasil? Porque os franceses não colonizavam os indígenas. Por isso que os tamoios ou tupinambás defendiam os franceses. Já os portugueses, eles fizeram alianças com os tupiniquins. O governador-geral organizou expedições para combater os invasores franceses. Em 1565, os portugueses tomaram a Guanabara e fundaram a cidade de São Sebastião, Rio de Janeiro. Então, quem venceu essa batalha entre franceses e portugueses foram os portugueses. E os portugueses fundaram uma cidade chamada de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje é a cidade do Rio de Janeiro. No entanto, os conflitos estenderam-se até 1567, quando ocorreu a vitória portuguesa. A Guerra dos Tamoios registra mais um episódio em que os portugueses utilizaram a rivalidade entre os povos indígenas em benefício da colonização. Inclusive, a tradição indígena dos tupiniquins de capturar os adversários para realizar seus rituais antropofágicos foi frustrada em favor da imposição lusitana de escravizá-los. Então, vamos aqui entender. Os portugueses venceram a Guerra dos Tamoios com a ajuda dos tupiniquins. Aí a tradição dos tupiniquins era comer a carne de alguns vencidos. Então, os tupiniquins queriam alguns índios tamoios para comer a carne, por causa do ritual antropofágico. Só que os portugueses não deixaram os portugueses. Primeiro porque achavam que isso uma coisa animalesca, né? Um ritual, eles achavam uma coisa ridícula isso, e também os portugueses escravizaram, né? os tamoios vencidos. Então os tupiniquins ficaram frustrados. Ao mesmo tempo, os jesuítas buscavam converter os indígenas ao cristianismo e convencê-los a abandonar a antropofagia. Apesar de, naquele momento, a maioria dos grupos nativos preferir manter suas tradições, assim se iniciava o longo processo de aculturação dos povos indígenas. O que significa o termo aculturação? Está até aqui no quadrinho, aqui, ó, na página 113. Ó. A aculturação é o processo de modificação da cultura de um povo, retirando as suas principais características. Era o que estava acontecendo com a relação entre portugueses e nativos, indígenas. Os portugueses estavam aculturando os indígenas.
ou seja, aos poucos, forçando os indígenas a seguir a sua cultura, a cultura europeia. Isso se chama aculturação.